seguindo, acho que o cartão de memória não estava bem posicionado na câmera, então vamos voltar. Essa campanha nova, gente, eu confesso que a partir de agora, a partir de algumas campanhas que eu já venho percebendo, já está melhorando, sabe, os preços, eu já estou acompanhando os preços de alguns produtos que há um tempo atrás estava um pouco salgado, né? Eu diria que agora, né, recentemente, nas últimas campanhas, eu já percebo um progresso, né? Então vamos lá. Dessa vez, gente, eu cito aqui 3 produtos. Eu vou situar aqui 3 produtos que eu diria que estão num preço moderado a barato, tá? Tem alguns que estão baratos e outros assim moderados, tá? Apenas 3 deles eu cito aqui conforme eu analisei, comparando o ano passado para agora. É claro que o ano passado eu não posso comparar muito com agora, né? Com as últimas campanhas, mas é por lá que prevalece mais, tá? Então vamos lá. O sérum com ácido salicílico, certo? Aquele sérum clareador, não, o sérum clareador, na verdade, com ácido salicílico, o Renil Clínico tá R$ 109,90. Eu diria que esse preço é moderado, tá? Não é um preço de oferta, tá? Ele tá moderado. Ele é um preço que eu confesso para vocês que eu já tive experiência, né, de rever o ano passado, e eu vejo que esse produto ele se altera muito pouco, oscila muito pouco o preço, então ele mantém esse preço assim do moderado desde o ano passado, tá bom? O próximo produto, gente, é o creme clareador facial, que tá muito barato. Inclusive quando vocês conferirem a campanha, vão ver que é o preço, um preço mais barato do ano, né? O preço mais em conta do ano, segundo o que eu vi lá, constatei na campanha, né? Na revista, no folheto, enfim, no folheto de campanha nova. Então, o menor preço do ano, conforme está lá citado. Então, aproveita nessa campanha nova que vai estar muito bom, então, R$ 49,90, tá? Próximo produto, gente, é o super concentrado antioxidante vitamina C Renil, tá? R$ 84,90. Tá moderado, não o preço de oferta, não, é um preço moderado, mas tá bom, tá? Eu não vou incluir aqui o peeling de 30 discos, porque assim, quando ele tá muito barato, o peeling, tá? Ele tá a 51 esse preço, o peeling, conforme eu até ilustrei aqui na minha análise, ele costuma oscilar bastante, tá? O peeling rejuvenescedor avançado de 30 discos, ele costuma oscilar bastante, tá? Oscila muito mesmo. Então, quando ele está em oferta de R$ 42,90, R$ 44,90, nem chegue perto porque não vão esgotar rápido. Então, como ele está a 51, né, esse preço agora, eu recomendo você a comprar quando ele estiver custando R$ 44,90. Porque se ele tiver em oferta de R$ 42,90, ou você compra quando ele estiver custando R$ 44,90 ou R$ 49,90. Se ele tiver em oferta mesmo, de 42, fique assim, duvide de pedir, porque eu já tive como eu posso dizer? Eu já tentei fazer o pedido e esgotou. Simplesmente esgotou. A minha tia, que é revendedora, ela disse que já se esgotou, já compraram logo. Então, por exemplo, a vitamina C costuma esgotar rápido e o peeling também. Então, eu recomendo para você, o preço de agora, ele está custando, que na campanha nova, ele vai estar custando R$ 51,90, que é salgado, esse preço é salgado. Mas, se é para você não ficar,
tipo, haver navios, se caso acontecer com você essa experiência, né, de tipo, você fez o pedido e a revendedora chegar para você e esgotou o preço, tente comprar, tente acompanhar quando ele estiver custando R$ 49,90. Eu não sei se ele estiver custando R$ 49,90, a revista já vai dar lá o ultimato que está em oferta, né? Então tome cuidado. Mas se ele tiver muito em oferta, é melhor você já se precaver, que vai saber que vai ter a péssima notícia da revendedora que não teve como você comprar porque esgotou. Então, para você não ter essa péssima notícia, eu recomendo que você aproveite quando ele estiver custando R$ 49,90. Porque no momento, na campanha nova, ele vai estar custando R$ 51,90, que é um preço salgado, gente. Não recomendo agora não, tá? Então eu só queria dar essa dica pra você, se você estiver interessada no peeling, tá? Porque caso tiver em oferta mesmo, em oferta aí, é bom você já botar um pezinho atrás, né? Bota os dois. Não bota só um, bota os dois, porque provavelmente vai ter muita gente que nem você querendo fazer pedido do peeling quando tiver uma oferta muito boa, tá? No caso, por exemplo, aqui, o super concentrado antioxidante tá muito, tá assim, não tá bom. Aproveita. Tá? Ele tá em oferta, inclusive na campanha ela tá mostrando que tá em oferta, mas provavelmente vai ter muita gente que nem você querendo também, então tome cuidado, tá? É isso, gente, por enquanto só foi isso mesmo, são esses 3 produtos da categoria cosméticos faciais, tá? É claro que eu tenho que pesquisar outros produtos, né? E levar em conta também um método que eu mostro, gente, inclusive no meu outro canal, vai ter um vídeo aqui no link da descrição que eu mostro que método é esse, que inclusive eu vou mostrar que são 4 etapas de cuidado de pele. Eu convido você para conferir por lá que método é esse, levando em conta 4 etapas muito essenciais para cuidados de pele. Inclusive eu me baseio também por esses produtos para poder montar, tá bom? E por lá o método. Então confira lá o método que eu mostro, as 4 etapas do método para você poder cuidar da pele, né? Enfim, cuidar de certos probleminhas, inclusive eu até tô procurando voltar, né? E por lá eu mostro como é, tá? Do saber o início, como é o passo a passo, enfim, é por lá que você fica sabendo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado também das ofertas que vai ter agora na campanha nova. Na campanha 9, é porque eu me canso rápido de falar. Então na campanha 9, gente, veja aí, escolha o produto que você quiser. E se você não encontrou o produto que você gostaria de comprar em oferta, aqui também no link vai estar o preço. Continuando, né, gente? Continuando. Se você não encontrou aquele produto que você tanto queria, vai estar aqui o preço, vai estar aqui no link da descrição, alguns dos produtos que talvez você gostaria de comprar, mas que ultimamente na campanha, né, não vem um preço ideal que você gostaria. Então confira lá se tá pra você, se tá pra você economizar bastante, tá? Porque às vezes tem produtos que não vão. É muito difícil você encontrar em oferta, então dá uma passadinha lá, tá aqui no link da descrição, alguns deles, tá? Pra você conferir e economizar bastante, né? Com cosméticos e assim, você poder montar seu método, né? Montar seu ritual, conforme eu também explico no método. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijão, até os próximos plantões de ofertas da Avon, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau.